com o pé Cristo chega a esse fio de navalha agora, entre o certo e o errado. Lembre-se que cairá ou de um lado ou de outro, até que se torne algum dia como uma navalha afiada, a diferença entre o certo e o errado. Tem que ser toda a palavra de Deus. Não somente quase toda a palavra. Porém, toda a palavra. E chegou hoje não a luteranos, não a metodistas, não a pentecostais, mas a essa era afiada, nesta era onde a unção anticristo é tão perfeita que enganaria o próprio bebê, que eles cairão no lado errado se não observarem, como uma cunha. Observe, tenha cuidado, não estamos vivendo em uma era pentecostal agora, estamos além dessa. Amém. Glória a Deus. Amém. Boa noite, irmãos. Amém? Boa noite. Em nome de Jesus, né? Você vê o profeta confirmando o que eu sempre digo, né? Muitas vezes não gosta, mas nós não estamos vendo era pentecostal mais, né? Mais adiante. Ou nós temos 100% da palavra ou não temos nada, entendeu? Então, como é bom ouvir o irmão Bruno falando, porque você já sabe que ele falando não tem como ninguém ir contra, né? Então, muitas coisas são boas ao nosso dispor, né? Mas, contudo, que seja feito conforme a vontade de Deus. Ou nós temos toda a palavra, ou não temos nada, né? Porque no Filho de Deus não passa. Mas que Deus abençoe a todos quanto veio. Hoje estamos num número bom, mas Jesus falou que se tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou. Nós estamos reunidos no nome de Jesus Cristo? Amém. Amém? Amém, Evideu? Amém? Amém, Evideu? Graças a Deus. Nós estamos aqui, alegres, cumprindo o meu lugar, meu dever como cristão, como servo de Deus, para trazer para você a palavra de Deus, né? Muitos não podem, por ocasião, e outros não podem estar. Nós compreendemos, mas que Deus abençoe a todos, né? Outra coisa que eu sempre fico analisando, né? É tão bom quando as pessoas, mesmo que não vêm ao culto, ficam em casa acompanhando os cultos daqui, entendeu? Porque muitas vezes eles traem outras coisas. Nós deveríamos acompanhar os cultos daqui primeiro mão. Você vê que muitos não gostam de José Branco, outros até desprezam José Branco, mas José Branco é bem posicionado. Você tem culto na tua igreja e tem que rodar, tem a mensagem de transmissão. Você não precisa parar o seu culto na sua congregação para fazer isso. Depois você usa. Mas às vezes, se não tomar cuidado, nós tomamos por um extremo. Mas vamos assim, eu acho que cada cristão sabe se policiar, né? Então eu acho que primeiro, nossa casa. Depois tem mais coisas vão ser acrescentadas. Buscar primeiro o reino de Deus. Não quer dizer que Deus não está lá em outro lugar. Não estou dizendo isso, estou dizendo que a nossa obrigação é aqui, com os domésticos da fé aqui. Aí depois os demais. Não é terrestre, mas hoje é culto nosso, então nós deveríamos, se ficarmos em casa, estar acompanhando o culto daqui. Amém? Aí depois, se quiser ouvir outro culto, não tem problema. Mas eu acho até de respeito. Se, não sei se alguém esteja fazendo, ficar aí ligado em 2, 3 cultos ao mesmo tempo, eu acho que nós deveríamos respeitar, né? Se eu estiver em casa, na transmissão, ouvindo a transmissão, e ouvindo fulano de tal, ouvindo outras coisas, eu estaria errado também. Isso serve para mim também. Eu, para exigir, eu tenho que dar exemplo primeiro, para que as pessoas possam ir bem no espiritual, né? Mas que Deus abençoe a todos que estão aqui. Deus abençoe os irmãos de casa que estão nos acompanhando, nossos companheiros, me perdoe. Hoje eu falei que talvez nós faríamos até pelo Facebook, pelo YouTube, mas eu só consigo fazer pelo Facebook, né? Mas graças a Deus nós vamos estando com o que tem, né? Alguns estão viajando, outros estão em casa, não podem vir. Questão de carros, outras coisas mais. Mas o importante é que você e eu estar aqui. E hoje nós vamos continuar com mais uma partícula da mensagem, Casamento e Divórcio, página 168, e a coisa começando a esquentar, né?
Eu sei que muitos não gostam de casamento e divórcio, mas é a realidade que precisa ser dita, né? Precisa ser vivida também. Mas vamos orar, vamos pedir a graça de Deus sobre todos e que nós possamos cada dia mais ser mais adequados na mão de Deus, né? Mais ajustados à palavra. Vamos orar. Fiquemos em pé. Altíssimo Deus e soberano Pai, nós te agradecemos, te louvamos por estarmos aqui na tua casa, Senhor. No nome de Jesus Cristo, o que eu puder fazer para bem-estar do teu povo, enquanto estiver aqui, Pai, eu gostaria de fazer isso como o Brana disse. Deus, nós nunca indicaríamos nada a ninguém se nós fôssemos primeiro lá e constatar isso, Senhor. Ó Pai bendito, nós pedimos que a tua graça e misericórdia tome conta de cada coração, cada irmã, cada irmão, cada moço, cada moça. Deus, faz com que o Espírito Santo possa guiar a cada um, Senhor. Possa caminhar dentro da sua palavra. Se há alguma coisa em nós que nos impede, pedimos que o Senhor nos perdoe. Mas se nosso coração está fiel, aperta a Ti, e aquilo que nós pudermos fazer para, ó Deus, o Senhor viver tranquilo na nossa vida, com paz em nossos corações, dando alegria, atmosfera boa, nós vamos executar, Senhor. Ó Deus, pode custar qualquer coisa, mas o importante para nós é saber que nós respeitamos a Ti. Toma cada irmão, cada irmã em tuas mãos, e ao nosso cada dia. Hoje nós temos a Bíblia Sagrada, a mensagem na mão, a qual nos direciona a um grande posicionamento espiritual em Cristo Jesus. Ó Deus, há um grande esfriamento em geral, vemos aí a tendência a aumentar mais, porque o mundo já no maligno está alcançando muitos. Mas sobre aquele que crê em Ti nascerá o sol da justiça. É assim mesmo? Deus, em todo o tempo foi assim, e agora está diferente. Mas louvo a Ti, Pai. Eu te agradeço por cada irmão, cada irmã que realmente tem se batizado em nome de Jesus. Está procurando ver a vida justa de Ti, tentando se ajustar na Tua presença. Não importa se ainda falhamos alguma coisa, mas a tendência do nosso coração é tentar. Se Tu nos ajudares, nós seremos perfeitos. Então, Senhor, perdoa nossos pecados, nossas falhas e aceita a nossa gratidão. Hoje à noite te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Assentados, irmãos, eu espero que não soe nada extraordinário para alguém, mas é a realidade. Nós precisamos cada dia mais ser mais honestos conosco e honestos com o nosso Deus. Nós vamos cantar aqui, olha, 191, Confio em Deus. Bem? Confio em Deus, aonde quer que eu vá, na terra firme, no sul do mar, e seja tu aonde for, confio em Deus, vencer os céus magos, confio em Deus. Eu sei que há, e pela sua mão me guiará, e seja hoje aonde for, amém. Confio em Deus, vencer os céus, amor. A linda flor recebe o seu cuidado, as águas dos braços, se Ele assim, glória a Deus, cuidar de mim, confio em Deus, vencer os céus, amor, confio em Deus, eu sei que há, amém, e pela sua mão me guiará, e seja hoje aonde for, confio em Deus, venceu os céus, amor, por vales que cercarás a cruz, com Ele e pela glória, conduz.
sua me guiará, e seja amor aonde for, confio em Deus, em seu excelso amor. Onde você vai, continue confiando no Senhor. O Senhor é a força da nossa vida, né? É o que vence todos os males. Então nós precisamos cada dia mais estar na presença dele. Quando os problemas vêm, você grita. Vamos cantar Gritei, Gritei, número 22. Nosso cenário, Gritei. Logo nós vamos ofertar ao Senhor. Se tiver alguém que deseja cantar, a oportunidade vai estar aberta. Meu barco encheu a cura do mar, senti Deus ajuda pra não afundar, senti defendido diante do mar. Jesus, com sua graça, me veio livrar. Foi quando eu gritei, vem me ajudar. Jesus vem andando sereno aqui sobre o mar. Glória a Deus! Quando meu Pai me estende as suas mãos e desfruta a maré é forte, mas eu vou lutar. Por cima das ondas poderei passar. Espere meu piloto que sabe remar, ao porto celeste poderei chegar. Foi quando eu gritei, vem me ajudar. Jesus vem cantando sereno aqui sobre o mar. Entrou no meu barco, estende suas mãos e desfrutar. Foi quando eu gritei, vem me ajudar. Jesus vem cantando sereno aqui sobre o mar. Em todo meu barco estende as suas mãos e desfrutar o mar. Amém. Ele entra no barco, acalma tudo, ele entra no barco, acalma, ele entra na igreja, acalma, ele entra na vida moribunda, acalma toda a tentação. Amém. Deus, vamos orar. Amado Senhor Jesus, nós carregamos alegria em nossos corações, uma satisfação em saber que o Senhor é o único Deus que merece todo o louvor, toda a honra, toda a glória. Humildemente, de coração e de espírito, nós apresentamos agora essas ofertas diante de Ti e pedimos que o Senhor abençoe. Abençoa também cada irmão ofertante, dizimista, Senhor. Ó, que o Senhor nunca deixe faltar na mesa o pão. Ó Deus, que o grande pão da vida também possa estar sempre
sempre no coração dos seus filhos, que eles sejam alimentados para prosseguir nessa jornada, Deus, tão renhida, tão difícil. Mas nós queremos, Pai, na Tua presença. Então, muito obrigado e que o Senhor abençoe as ofertas. Receba agora, te apresentamos, no nome santo e precioso de Jesus Cristo, amado Filho. Amém. Glória a Deus. Vamos? Tem alguém que vai cantar? Não tem? Então vamos cantar mais hoje. Vamos cantar assim, ó, a oração de Abacuque. Aconteça o que acontecer, todavia você se alegra em Jesus Cristo. Amém? Esse dia não foi bom hoje, mas alegra em Jesus Cristo. Que dias melhores virão. Né? Sempre Deus tem uma ajuda para nós. Número 16, oração de Abacuque.
quantas vezes o cristão fica sozinho, pensa que pelo seu Deus ele foi desamparado. Mudamos que aprendi como nessa então a clamar o clamor de sua alma para Jesus, para o ajudar, para o de Deus. Este mundo é o mar onde nós temos que navegar, resistindo o vendaval. Barco de Deus, este mundo é o mar onde nós temos que navegar, resistindo o vendaval, resistindo o vendaval, resistindo o vendaval. Amém. Graças a Deus, né? Pela graça de Deus, esse é o hino que o Senhor me deu, deles, né? Sempre eu canto que eu gosto muito desse louvor, mas eu creio que serve de ajuda para alguém que precisa, né? A realmente confiar exclusivamente, somente em Deus, né? As demais coisas são coisas passageiras, coisas finitas, são areias movediças, mas nós cremos que Deus está nos ajudando nesta hora, amém? Vamos ficar de pé, vamos ter uma palavra de oração e logo em seguida nós já vamos ler a Bíblia Sagrada e depois nós vamos continuar a ouvir a mensagem, né? Hoje nós vamos ler, nós já lemos essa escritura, mas vamos ler novamente uma parte, né? Nós lemos muito mais que esse aqui, outra vez foi menos, parece, mas vamos lá. São Mateus capítulo 19, versículo número 5 a 9. São Mateus capítulo 19, versículo 5 até o versículo de número 9. Nós estamos meditando já por algumas programações sobre a mensagem de casamento e divórcio e creio que vai ser de ajuda para muitos irmãos. Você que começou a nos acompanhar, está nos acompanhando, não importa a sua maneira, onde você está hoje, a forma do seu casamento, mas vai acompanhando que daqui a pouco, logo mais, né? No término final dessa mensagem, acho que não chegou hoje ainda não, temos 168, né? Mas 220 para lá, a coisa começa a esquentar um pouco mais. Mas não perca esse estudo, que é de muita suma importância para todos nós, né? Então, se você já veio, entrou na mensagem, ou não está na mensagem, está naquele dificultoso aí, sobre casamento e divórcio, Deus tem uma palavra para você, Deus vai te ajudar, tá bom? Quando vemos que tem pessoas em igreja, recebem, muitas vezes, irmãos falam, você tem que casar, você tem que ser batizado, tem que casar, não sei o quê. E vamos acompanhar a mensagem, ver o que o profeta diz sobre isso, tá bom, meus irmãos? Que Deus console a cada coração. Vamos lá, só Mateus capítulo 19, verso 5 até o versículo de número 9, que diz assim, olha, ele disse, portanto deixará o homem, pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e serão dois numa carne. Serão dois numa carne. Está perguntando aqui, né? A verso 6 agora assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Verso 7. Disseram-lhe eles então, porque mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiá-la? Eles perguntaram a Jesus. Verso 8. Disse-lhe, isso é Jesus falando, disse-lhe ele, Moisés, por causa da dureza de vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas, ao princípio, não foi assim. Guarde sempre essa palavra, tá bom? Mas, ao princípio, não foi assim. E eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher,
não sendo por causa de prostituição, e casar-se com outra comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Soberano Deus, fala conosco através da sua palavra, em nome de Jesus Cristo pedimos. Amém, Jesus. Amém. Assentar, meus irmãos, daqui a pouco eu vou descer ali para ligar o tablet, né? Mas eu tenho uma outra escritura aqui, que se encontra lá em Gênesis, capítulo 2, e o verso de número 18 até o 22, que diz assim: nós acabamos de ler para Jesus quem disse: e deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher. Porque não é bom que o homem fique só. Se ele é um homem normal, ele não consegue ficar só, a menos que ele já se consagrou para Deus, Deus o elegeu para que seja o eunuco, né? E se ele consegue ver assim, é a bênção para ele, né? Mas Deus falou que deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher. O apóstolo Paulo vem diz que é melhor casar do que abrasar, porque tem pessoas que não casam, aí fica para cá, né, igual bola de ping-pong, ele não sabe que firma, e só agradando a carne, casa com um, casa com o outro. Você vê aí na vida desses artistas, né? Tem um que troca dentro de 2, 3 anos, troca de esposas, mas é cumprindo o que Jesus falou, né? Como foi nos dias de Noé, é assim mesmo. Não é nada novo para nós, essas coisas estão acontecendo aí. Mas vamos aqui para Gênesis capítulo 2, verso 18 até o verso número 22, que diz assim, olha, 18 a 22, né? Ele disse ao Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe uma adjutora que esteja como diante dele. E havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, as trouxe Adão. Por este ver, Adão, para este ver como lhe se chamaria, porque Adão colocou o nome tudo. Veja só que coisa maravilhosa. E tudo o que Adão chamou, e toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todos, o gado, e as aves do céu, e a todos os animais do campo. Mas para o homem não se achava adjutor, quer dizer, foi feito sempre um, por isso que não é na Bíblia, né? Como fez no princípio, macho e fêmea, um e uma. No princípio, né? Ele pede para voltar ao princípio, Deus fez certo, um macho e uma fêmea. Mas por causa do pecado, então a lei da poligamia teve um e muitos. Mas é só no sentido da natureza, tá? Um e muitos, assim. Normal ficou isso para ele. Aí Deus começou a trabalhar por causa do sexo, por causa disso tudo, por causa da queda, né? Mas depois Deus vem e coloca isso em ordem. Mas isso para o mundo, tá? Mas hoje na nova aliança a coisa é diferente. Hoje o homem tem que ter a sua esposa, cuidar da sua esposa, zelar, porque ela parte do seu corpo. Você não vai cortar seu braço e jogar fora. O braço aqui tomou uma coisa que é errada, não era certo tomar, eu vou cortar esse braço. A punição vai ser cortar o braço, vou te jogar fora. Tá? Aí a perna, ela fez uma coisa errada lá, aí eu vou cortar o seu perna. A pessoa, você não vai fazer isso. Então, a mulher faz parte do seu corpo, ou seja, sua costela. Então, você alimenta e cuida dela, assim como você cuida do seu corpo. Mas veja assim, então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e esse adormeceu e tomou uma das suas costelas e selou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou, o homem, ou seja, de Adão, formou uma mulher e trouxe a Adão. Você notou aqui que Deus formou ela, tirou ela dos derivados de Adão. Então, é um subproduto, e o diabo sabia que realmente ele não poderia ir com Adão, mas ele sim poderia destruir e entrar através do pecado, enganando ela. Foi o que aconteceu. Veja só, a Eva não é o produto original. A mulher não é o produto original de Deus, foi um produto secundário. Por isso que ela é mais fraca do que o homem. Aí o profeta disse que toda a parte meiga, delicada que tinha no homem, porque ela ficou igual. Lá no princípio, Deus fez cair no sul pesado de Adão, tirou essa parte, tudo que era feminino veio para ela. Então você vê esses homens de gosto, vai para cá e não sei o quê, e agindo pior do que a mulher, tem alguma coisa estranha, porque toda a parte grossa ficou lá, nele. Então a mulher era mais meiga, mais delicada, e por isso que o profeta diz para nós que o diabo pega uma mulher dessa aí e faz qualquer um chorar amargamente, né, dia após dia.
Elas têm uma maneira de colocar o homem aos seus pés. Por quê? Porque o diabo é a única coisa que é projetada para enganar. Nós já lemos isso na mensagem, ouvimos, é projetada para enganar. Agora, você realmente tem que entender, quando está falando isso, são aquelas que são possessas pelo diabo. Mas Deus tem as suas filhas que são corrompidas. Amém? Não vai querer generalizar, criticar tudo e falar mal de tudo e todos. Tem gente que fala assim, mas os homens também o quê? Os homens são todos iguais. Se são todos iguais, por que no caso do primeiro que aparece? Não é tudo igual aos homens? Aí fica lá escolhendo, acaba sendo escolhida, pega lá uma pessoa, estraga a vida do novo, conselho de pai, de mãe, nada, aí vai conforme o nariz, aí depois tem que pagar as consequências. Aí depois vai falar que os homens são todos iguais. Escolheu, acabou escolhendo errado. É que muita gente vai por aparência, vai por dinheiro, vai por poder aquisitivo, vai de família porque é bem sucedido, porque as pessoas têm medo de passar em necessidade, então vai petonado. E às vezes nem sabe que aquilo é uma artimanha do diabo para destruí-los, estragar a sua vida. Porque o diabo não sabe. O que ele puder fazer para estragar você, ele vai fazer. Mas graças a Deus, que Deus sempre nos adverte, então qualquer coisa que não é seu, você não deve tomar. Aquilo que não é meu, eu não devo me intrometer e pegar aquilo. Amém? É assim que o diabo tem feito. Ele tem entrado em uns e outros e feito aquela desgraça por aí afora, aí destruindo o lar, casamento e tudo mais, né? E às vezes até o diabo entra antes do casamento. Uma moça lá, acho que ela pode prevaricar, né? Fornicar, depois o camarada casa com a mulher dessa, e ela tem engano ele e fica com isso mesmo. Mas pela mensagem, se o profeta, isso é fornicação. Por isso que tem parte nessa tradução aqui, às vezes fala fornicação. Quando o homem casa, uma mulher descobre que ela não é mais moça. Ela enganou ele. Aí ele tem o direito de deixar ela e casar com ele. Agora, caso de deixar até se cortar o cabelo, se ele quiser deixar, ele pode deixar. Só que ele não tem o direito de casar com o outro. Mas a mensagem nos ensina. Né? Nós vamos ouvir ali e creio que vai ser de Deus para nós. Tá bom? Deus abençoe a todos os irmãos. Os irmãos aí, eu vou pegar minha folha aqui, que eu gosto também de anotar alguns pontos e se for necessário, podemos comentar alguma coisa. Tá bom? Deus abençoe. Uma ótima programação para nós. Então, a partir do parágrafo 168 da mensagem, casamento e divórcio. Perdoe isso, jovem dama. Não é nada mais que uma naturalidade humana, uma exposição sexual. So she is a immoral woman. Is a human sexual garbage can, a pollution. Isso é tudo o que ela é, uma mulher imoral. É uma lata de lixo sexual humana, uma poluição, onde obscenidade degradada, imunda, suja, vulgar é recolhida por ela. Para que ela foi feita assim? Para engano. Todo pecado que já esteve na terra foi causado por uma mulher. E um analista aqui de Chicago, uma mulher escreveu esse artigo à polícia, que eles procuraram nos Estados Unidos metropolitanos, que 98% de todos os crimes que já foram cometidos de qualquer tipo nos Estados Unidos, houve uma mulher neles ou por trás deles. Agora, estou dizendo tudo isso para chegar a uma coisa aqui no final, de modo que você possa ver qual é a questão. Ela foi feita para enganar, como ela enganou Adão no princípio, ao lhe dizer que o fruto era agradável e assim por diante, para enganá-lo e tirá-lo da palavra. É assim que a igreja faz hoje, a mesma coisa. Porém, então, depois disso, ele se tornou seu dominador para dominá-la. Agora, que diferença neste dia de concepção?
Ao invés dele ser seu dominador, ela se tornou seu Deus. Certamente, ela o domina. Agora, provavelmente, você possa entender bem em que tenho batido. Por sua beleza e seu controle sexual, sua forma que lhe foi dada por Satanás, o subproduto que Satanás fez, ela é enviada a enganar os filhos de Deus. E ela pode influenciar mais deles para o inferno do que qualquer outro instrumento que Satanás tenha. É exatamente isso mesmo. Eu estou falando da imoral agora, não vocês, irmãs. Nós lhes daremos seu lugar correto em alguns minutos, na palavra de Deus. Amém. Glória. Esteve no plano de Deus desde o princípio. Agora, para fazer isso hoje, qual é o Deus dos Estados Unidos? Você se lembra no tabernáculo anos atrás e eu preguei sobre isso? O Deus deste dia moderno, uma mocinha petulante, sentada ali com maquiagem e o vestido levantado acima dos joelhos e coisas assim. Eu disse, eis o seu Deus. E é isso mesmo. Ela está em todo anúncio seminua. Ela está na rua da mesma maneira. É um instrumento de Satanás. Ao princípio, Jesus diz. Está vendo? Nós vemos que é assim agora. E ao princípio, e acerca do que ele está falando. Agora, os pagãos costumavam fazê-la um Deus. Você sabia disso? Uma deusa. Certamente costumavam. Eles a faziam uma deusa, porque tinham atos sexuais em sua adoração. Eles afirmavam que ela era o Criador. Em seu ventre, ela levava a semente e criava. Isso é mentira. Há somente um Criador, que é Deus. Amém. Porém, você se lembra de Paulo ali? Diana de Éfeso, a imagem de uma rocha, diziam, a deusa do céu, lançada abaixo. Você não vê como é a adoração pagã? E nós, não sabendo disso, nos voltamos diretamente à adoração pagã. A mulheres, a criatura mais baixa da terra, a adoração de mulher. Ela influencia o homem da maneira que quer. E não sabendo toda essa beleza no exterior, esse inferno no interior. Salomão disse, suas portas são as portas do inferno. Agora, nós vemos claramente aquilo que Jesus falou em Apocalipse, capítulo 12, versículo 15, da doutrina nicolaíta, o advento dessa igreja afastando-se da palavra. Também podemos ver aqui, claramente, esses programas vulgares, ímpios, imundos que temos na televisão, das rainhas sexuais de Hollywood. Nós podemos ver a imundice desta cidade, como estas crianças, mocinhas, caminhando de um lado para o outro da rua aqui, com roupinhas justas e quebrando-se, e frio bastante para morrer de frio. Elas não sabem que isso é o diabo fazendo isso. Elas estão possuídas por um mau espírito e não sabem disso. Você não vê uma cachorra fazendo isso, vê? Você não vê nenhuma outra fêmea fazendo isso. E é melhor que nenhum macho caminhe até ela, tampouco. Veja, agora você entende o quadro? Nós apresentaremos algo num momentinho só, querendo o Senhor. Agora você vê os nicolaítas, você vê a doutrina deles, você vê as rainhas da adolescência, assim as chamam. Essas mulheres meio nuas na rua. Era habitual ter de se ir a algum show vulgar ao lado para se ver um striptease. Somente abra seus olhos, olhe na rua. Isso é tudo que você tem de fazer agora. A coisa toda é um striptease. Certamente. Para que elas fazem isso? Para atormentar, tentar. É por essa única coisa que ela pode fazê-lo. Ela faz isso porque é imunda. Ela faz isso porque é feita dessa maneira. Ela não compreende que é um instrumento das mãos de Satanás. E isso é o que ela é. Até mesmo em nossas escolas hoje estão ensinando atos sexuais. Nosso mundo podre de adoração de mulher. Eu sei que eles não querem crer nisso.
Levantam-se e cantam algum tipo de hino, e assim por diante, em um dia, e saem com mulheres namoricando a noite toda. Está vendo? Muito bem. Quando à vista de Deus, a palavra, ela é a mais baixa de todos os animais que Deus pôs na terra. Observe, é por isso que Deus a proíbe de ensinar a sua palavra. Isso mesmo. 1 Timóteo 2, 9 a 15, não permito, porém, que a mulher ensine ou tenha qualquer autoridade. Está vendo? E também 1 Coríntios 14, 34, as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque Deus não é permitido falar, mas estejam em silêncio, também ordena a lei. Porém, hoje, o que a igreja faz? Eles as fazem pastoras, evangelistas, quando a Bíblia completamente proíbe isto. E a Bíblia diz, como também ordena a lei, fazendo isto andar em continuidade, a coisa toda. Exatamente como o Cordeiro era, ontem à noite, o único lugar de adoração sobre o sangue derramado do Cordeiro. É o único lugar hoje, em Cristo. A única maneira de você fazê-lo é entrando nele. Esse é o único lugar para adorar. Sempre foi dessa maneira. O único lugar para adorar é sobre o sangue derramado. Desse modo, agora, nós vemos o quadro todo disto revelando-se a nós. Ali está ela. É por isso que Deus não lhe permite ensinar, não lhe permite fazer nada na igreja, exceto se sentar quietamente com a face velada. Agora vocês conseguem ver por que eu tenho dito as coisas e feito as coisas que tenho feito, sabendo tudo isso em meu coração, irmãos, irmãs? Eu sei, irmãs, eu sou. Você tem o seu lugar, aqui é um instante, e o maravilhoso caráter que Deus pode mudar em você. Porém, estou somente tentando falar sobre o outro lado, para mostrar de onde você realmente procede, no princípio. Jesus nos disse para voltar ao princípio, para descobrir isto. É isso que estamos fazendo. Agora, eu tive que tocar nos pontos principais em muito disto, e espero que vocês entendam. E vocês que estarão ouvindo esta fita, espero que entendam. Simplesmente volte. É somente para mostrar que Jesus disse, volte ao princípio e descubra. Todas as coisas voltem ao princípio. Vocês podem ver hoje porque as pessoas elas dizem que eu sou inimigo de mulher. Isso está longe da verdade. Eu não sou. Eles chamam inimigo de mulher. Lembre-se, chamaram Paulo de inimigo de mulher. Uma mulher ministra, não faz muito, disse, você é como o velho Paulo. Tudo o que ele tinha a fazer era censurar a nós, mulheres. O santo de Deus, a quem foi permitido escrever a Bíblia, o Novo Testamento, e discutir suas palavras, ele disse, se um anjo do céu ensinar outra coisa, além disso que falei, seja anátema, quanto mais alguma pregadora. Eles diziam que Elias era inimigo de mulher. Ele não era inimigo de mulher, de mulheres genuínas. Ele simplesmente não gostava daquelas Jezabéis. E se isso é assim, então deve ser Deus que deve ser da mesma maneira, porque Ele é a palavra que vem aos profetas. Deste modo deve ser Deus, da mesma maneira, de modo que, veja, Ele conhece a criação original, ao princípio. Ele disse, ao princípio. Eles eram profetas aqui, a palavra vinha. E Ele a fez para o homem, e não o homem para ela. Você sabia disso? Verdade. Que a mulher foi feita para o homem e não o homem para a mulher? Quantos sabiam disso? A Bíblia ensina isso. Muito bem. Foi dado um lugar no homem antes da queda igual sobre toda a criação. Porém, após a queda, agora aqui nós mencionamos o assunto. Porém, após a queda, ele era seu dominador. Ela tem de guardar silêncio em todos os assuntos. Agora, depois que o princípio original terminou, Jesus disse, ao princípio não foi assim. Foi aí quando o tempo começou, quando Deus o fez no princípio em sua criação original. Todos que entendem, digam amém novamente. Amém. No princípio, Glória a Deus. criou somente um macho e uma fêmea. Entretanto, a mulher foi feita diferente dos animais, de todos os outros animais, para engano. Agora observe, agora, ao princípio não foi assim.
ela foi feita, se ela tivesse permanecido em condição original, ela nunca teria estado em nenhuma queda. Porém, ela causou a queda e a interrupção que interrompeu a continuidade inteira de Deus e lançou morte, sofrimento e tudo mais na terra. Ela foi feita dessa maneira. Agora, note agora, após o princípio. Após o princípio, depois que o tempo começou, lá atrás era a eternidade, cessou. Note, depois que essa queda foi causada por ela, após a queda, houve necessidade de ser feito outro pacto. Agora, isso vai confundi-lo, mas vou lhe dar a escritura para provar que é a verdade. Agora, note, após a queda, Jesus disse: Deus, no princípio, fez um de cada espécie. Amém. Porém, agora, após a queda, agora estamos indo além disso. O pacto foi igual. Porém, agora, após a queda, há outro pacto que foi feito. Agora, ela não é mais dominadora com ele. Cada um tem de ter um pacto separado. Agora vejamos se isso está certo. Tomemos Gênesis 3, verifiquemos se isso é certo. Agora, conforme prosseguimos, porque queremos estar convictos dessas coisas, de que elas são ensinadas e apresentadas exatamente verdadeiras. De modo que talvez aqui mesmo nós tenhamos um tempinho, porque não estamos muito distantes do fim. Agora, para chegar à parte final do assunto, para mostrar o porquê e o que acerca dos divórcios e assim por diante. Agora em Gênesis capítulo 3, e nós começaremos agora com o 3, e o versículo 16, comecemos no versículo 14. Então o Senhor disse à serpente, agora ele vai amaldiçoá-la, porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda a besta, mais que todos os animais do campo, e sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente da mulher, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A promessa vindo através da mulher, o Messias para redimir. E a mulher disse, agora veja, agora aí está o pacto com a serpente. O que eles estavam todos bem anteriormente, no princípio, ou antes do princípio. E a mulher disse, multiplicarei grandemente as tuas dores e a tua conceição, e com dor terás filhos. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Não mais coiguais, juntos, em absoluto. Agora, ela viu isso, e ela é a dominadora. E Adão disse, porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás, ela, maldita seja a terra. Não amaldiçoou Adão agora. Maldita seja a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos te produzirá, e comerás a erva do campo. E em suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra. Porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. 2 pactos. Agora, isso encerra o princípio, do qual Jesus disse, ao princípio não foi assim. É, verdade. Nós temos outro pacto agora. Note, é outro pacto. Agora há um pacto para o produto e para o subproduto. Note, a queda trouxe distúrbio, morte a toda criatura da criação, fazendo diferença em toda a natureza. Agora notemos o que Jesus disse sobre ao princípio não foi assim. Agora, não é assim agora é após o princípio. Agora há um duplo pacto.
Primeiro era apenas um pacto, Adão e Eva eram coiguais, um homem e uma mulher. Agora a mulher pecou, e o que ela faz? Isso lançou todos eles na morte, e Deus teve de fazer um pacto conforme isso, outro pacto. Aqui está bem aqui em Gênesis 3,16, ele fez outro pacto. Agora, é para o mundo ser repovoado, não pela criação original de Deus, como no princípio, não pela criação original, mas por desejo sexual. Agora, isso se encarrega do princípio, não se encarrega. No princípio, havia somente um homem e uma mulher, um macho e uma fêmea. Porém, quando ela cruzou essa linha, trouxe esse pecado, agora é para o mundo ser repovoado por sexo, não por criação, por sexo. Você está vendo onde a mulher está agora? Agora? Porém, essa é a maneira como o mundo é repovoado hoje, através das mulheres. Essa é a razão por que Jesus teve vindo através da mulher, para trazer isso de volta ao seu princípio original, sem desejo sexual. Ele nasceu virginalmente. Porém, aleluia, virá um tempo quando não haverá mais sexo, mas Deus chamará seus filhos do pó da terra. Amém. Volta como eles estavam no original. Glória a Deus. Aleluia. Não através de uma mulher, porém através da moldagem do barro e das luzes cósmicas e do petróleo. Ele criará novamente como ele criou Adão na primeira vez. Jesus tornou isso possível por Deus fazer o homem e entrar no mundo de modo que pudesse morrer através dessa mulher. Agora é tempo de prova pelo pecado. Agora vocês veem então, após o princípio, foi algo mais que foi introduzido. Agora isto irá chocar. Vocês estão cansados? Somente se sentem quietamente, só mais um pouquinho. Então, quando o duplo pacto foi feito por meio de homem e mulher através do sexo, outro pacto completamente, não o pacto original, mas outro pacto. Agora, o que foi introduzido? A poligamia em tudo. Então, após o princípio, a poligamia foi introduzida tanto no homem quanto nos animais, após o começo, a queda. Deus agora, secundariamente, estabelece uma nova natureza novamente, por sexo. Deus criou a primeira sem sexo. Vocês creem nisso? Amém. Agora é outro pacto com a natureza. Ele o estabelece em outra ordem, por sexo. Segundo pacto, um macho, muitas fêmeas. Um cervo, um harém inteiro de cervas. Está certo? Um touro, um rebanho inteiro de gado, vacas. Um galo, um quintal cheio de galinhas. Está certo? Um Davi, segundo seu coração, com 500 esposas, com 100 filhos nascidos a ele em um ano, de diferentes mulheres. Um homem, segundo o coração de Deus. Um Salomão com 1000 esposas. Porém, note agora, ao princípio não foi assim. Porém, agora é após o princípio. A mulher fez isto, então ela simplesmente se tornou o que ela é agora. Estão vendo? Davi, o rei que representou Cristo. Tenha isso em mente. Davi representou Cristo. Vocês creem nisso? Cristo está sentado, vai se sentar no trono dele. E esse Davi, um homem segundo o coração de Deus, teve 500 esposas. Estão vendo o que quero dizer? Davi com suas 500 esposas, Salomão com suas 1000. E Salomão é o filho de Davi no natural, o que representa Jesus Cristo, o filho de Davi no espiritual. Porém, essa é a vida natural de sexo.
esta será espiritual, criada. Por quê? Criada. Vejam, é assim que foi no princípio, mas não agora, nesta vida em que vivemos agora. Note, não fale disso agora, leve tudo isso ao seu coração. Porém, nenhuma daquelas mulheres podia nem mesmo ter mais um marido. Verdade. Ele é a criação original, não ela. Nenhuma daquelas mulheres podia ter mais um marido, porém aquele marido podia ter 1000 esposas. Isso é assim, diz o Senhor. Isso é a Bíblia. Agora eu voltei sem me apressar e lhes mostrei lá atrás onde isso começou, o que Jesus disse. Agora vocês veem isso claramente? Eles podiam ter tantas... você diz, isso foi apenas para Israel. É? Quando Abraão levou Sara ao país filisteu, havia um rei ali chamado Abimeleque, e Sara tinha 100 anos de idade, isso mesmo. Porém, ela havia sido transformada de volta a uma mulher jovem e tornada bonita. Vocês sabiam disso? Verdade. Muito bem. E Abimeleque a quis por mulher. Vocês se lembram da minha mensagem sobre isso? Abimeleque quis tomar Sara por mulher. Provavelmente tinha um harém. Mas ele não poderia tomá-la se ela estivesse casada com Abraão. Desse modo, Abraão disse a Sara: diga que você é meu irmão, porque ele me matará de modo que possa tê-la. Porque ele simplesmente não afugentou Abraão do país e tomou sua esposa e prosseguiu. Isto não era uma lei somente com os crentes, mas para todas as pessoas na criação. Pecador ou santo você é, responsável, homem, por esses atos. Verdade. Ali estava um rei pagão. Quantos sabem que essa história é verdade? É a Bíblia, Gênesis, por volta do capítulo 16, eu acho. Note, Abimeleque a teria tomado por esposa. Ele se preparou para receber esta nova moça hebraica. E ele disse, ela disse, esse é meu irmão. Ele disse, essa é minha irmã. E Abimeleque disse, eu simplesmente a tomarei por mulher então. Você poderia imaginar um homem fazendo uma coisa dessas? Porém, ele fez. E então, aquela noite, quando foi dormir, o Senhor lhe apareceu no sonho e disse: Abimeleque vai ser punido de morte. Ele estava protegendo isso, essa corrente de sangue judeu ali. Veja, ele disse: vai ser punido de morte. Estás para casar com uma mulher de outro homem. Ele disse: Senhor, tu conheceste a integridade do meu coração. Disse: não me disse ela que aquele era seu irmão? Não disse ele próprio, essa é minha irmã? Ele disse: eu conheço a integridade do teu coração. Essa é a razão por que não te permiti pecar contra mim. Está certo? Disse: devolve-lhe a esposa, porque esse homem é meu profeta. E a não ser que tu lhe devolvas a esposa e peças que ele ore por ti, não o teu sacerdote. Se ele não orar por ti, tua nação inteira está perdida. Amém. Aí está a sublime graça. Tua nação inteira está perdida. Verdade. Essa é a esposa daquele homem. E ele é meu profeta. Amém. Amém. Isso é assim, diz o Senhor. Amém. Isso é a escritura correta. Agora nós verificamos que a morte foi causada. A morte é por causa do pecado da mulher. Veio através da mulher e não do homem. Pela maneira dela viver sua vida, e por meio dela, toda a morte vem. Sua maneira de dar vida é morte. Quantos sabiam disso? Jó 14, se quiserem anotar a escritura. Eu tenho, se questionarem isso, eu tenho escrituras anotadas para tudo isso. Se quiserem ler Jó 14, ali diz: o homem nascido da mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Está certo? Sai como a flor e ele se seca e definha. E assim por diante. Estão vendo? Todo homem que nasce da mulher, nasce na morte tão logo vem. Porém, quando ele nasce na criação de Deus, ele não pode morrer.
Ele é daquela outra árvore que estava no jardim do Éden. Cristo. Vida eterna vem pela árvore. Você diz, ela era uma árvore? Certamente. Bem, eles dizem, tu não tomarás desta árvore. Deus disse, em Gênesis lá atrás, tu não tomarás desta árvore. Ora, a mulher é a árvore. Ela é a árvore frutífera. Você é o fruto da sua mãe. O fruto do ventre é você. Isso mesmo. E então o fruto da árvore da vida que estava no jardim do Éden é Cristo. Através da mulher vem morte. Através do homem, na criação original, vem vida. Nascer de mulher é morte. Nascer de Cristo é vida. Dá para vocês entenderem? É aí. Agora vocês estão vendo aonde as deusas foram. Não estão? O primeiro Adão e Eva tipificaram o segundo Adão e Eva. Vejam, a multiplicação. Agora, a multiplicação de Adão e Eva foi através do sexo, para repovoar a terra, porém, ao princípio não foi assim. Deus somente fez um macho e uma fêmea, como ele fez suas outras criaturas. Veja, legal. Exatamente como a igreja. Agora vamos, em vista destas verdades indicadas por Deus, examinar um pouco mais, se vocês quiserem. Muito bem. Agora, isto pode ferir só um pouquinho, até que cheguemos ao âmago da questão. Porém, vou lhes mostrar a verdade disto. Não há ministro que possa se casar com uma viúva. Vocês sabiam disso? Vocês querem ler isso? Muito bem. Procurem nos Levíticos, Levítico 21:7 e Ezequiel 44:22. E isto lhes mostrará que não era para o sacerdócio se casar com uma mulher que tivesse sido tocada por homem. Este tipo é da Virgem Noiva de Jesus Cristo, porque eles manuseavam o fogo de Deus, os sacerdotes manuseavam, os filhos de Arão. Nós não temos tempo de ler isso tudo e sair por volta de meio-dia. Nós temos 20 minutos ainda. E aqueles são os filhos de Arão que manuseavam o fogo de Deus, de modo que eles não podiam se casar com uma mulher que tivesse sido tocada por outro homem. O Deus imutável disse assim: eles não podiam se casar com outra mulher, e uma mulher que tivesse sido tocada por um homem, mostrando em tipo aqui, se vocês querem ver isso, que a igreja do Deus vivo é puramente inadulterada a palavra de Deus e não uma denominação que foi manuseada pelo homem. Note, leiamos isso aqui, eu quero trazer isso a você. Mateus 5, Jesus falou aqui de algo que é realmente de vital importância. Nós queremos ver isso. Mateus 5. Eu escrevi no eu marquei algumas das coisas que ia dizer somente aos homens, de modo que foi bem dificultoso eu dizer isso diante de nossas irmãs. Porém, eu quero sair aqui agora Agora, irmã, eu quero colocá-la num lugar que a palavra de Deus me prometeu. E você trate, então, de ficar bem nesse lugar. Mateus 5:32. Eu quero que você note aqui para provar esta mesma ideia de um e muitas. Mateus 30, eu acho que é Mateus 5, 32, 31 para começar. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, que ele dê carta de desquite. Isso é Jesus falando, aquele que disse ao princípio. Agora, observe. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser causa de prostituições, faz que ela cometa adultério. Veja, qualquer que repudiar sua mulher, a não ser causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. Porque ela casará novamente. E qualquer que casar com uma repudiada, cometeu adultério. Veja, ela tem marido vivo, de modo que nenhum homem pode se casar com ela. Não importa o que ela faça ou quem ela seja, ela tem marido vivo. Não há fundamentos para ela em absoluto. Porém, não é para ele. Faz que ela, não ele. Entende? Você tem que fazer a palavra andar em continuidade. Veja, nada dizendo que ele não pudesse, mas ela não pode. Veja,
faz que ela, não ele. Isso é exatamente o que a Bíblia diz. Faz que ela. Não é dito contra ele casar, mas ela. Porque Cristo notificou. Note, é dito que ele não pode casar novamente, somente com uma virgem. Ele pode casar novamente. Ele pode casar novamente se é com uma virgem, porém, ele não pode casar com a esposa de outro, de jeito nenhum. E se ele casa com uma mulher divorciada, ele está vivendo em adultério, não me importa quem ele seja. A Bíblia diz, qualquer que casar com uma repudiada, vive em adultério. Aí está você, nada de divorciado. Está vendo esse original ali atrás, ao princípio, agora? Casar novamente? Agora note. Ele pode, porém, ela não pode. Como Davi, como Salomão, como a continuidade da vida inteira. Agora, igual a Davi e os demais. Agora, note em 1 Coríntios 7:10, note. Paulo manda a mulher que se divorcia do marido permanecer solteira ou se reconciliar, não casar novamente. Ela tem que permanecer solteira ou se reconciliar com o marido. Ela não pode casar novamente. Ela tem que permanecer solteira. Porém, note, ele nunca disse acerca do homem. Veja, não se pode fazer a palavra mentira. Ao princípio, a lei do sexo pela poligamia. Agora, a palavra de Deus anda exatamente conforme a natureza de Deus. Anda em continuidade. Amém, amém. Sublime graça do Senhor, que ao infeliz salvou, eu cego fui, mas vejo já, perdido ele me achou. Amém, graças a Deus. Que coisa maravilhosa, né? Irmãos, eu tinha algo anotado aqui faz tanto tempo. Essa mensagem já ouvi inúmeras vezes. Cada vez que eu ouço, eu aprendo mais. Não tinha algo anotado aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem, na capa da Bíblia. Aqui, tudo isso aqui do outro lado. E tem uma parte aqui que eu marquei mesmo. Assim, ó. Ministro não se casa com viúvas. Mas eu, culto passado, eu queria para vocês. Por favor, deixar o falar. E agora ele falou, até o parágrafo que eu marquei, 221, ele disse aqui. Então, nós precisamos conhecer essas coisas, né? A BCB, muitos ministérios, muitas igrejas, pessoas que casou por 2, 3 vezes, né? E ainda aquela mulher tem um marido vivo e a pessoa casa e acha que está certo. Ou então o ministro casa com uma viúva. Não, ele não, por circunstância alguma, pode casar com uma mulher que foi tocada por outro homem, né? E nós somos sem nada errado. Alguém antigamente falou, mas se for por mulher, uma viúva de outro ministro, pode. Mas o profeta disse que não pode. Bom? Então tem tanta coisa que nós precisamos entender isso, né? Então você veja, o primeiro pacto era um e uma, Adão e Eva, lá no princípio, no pacto original. No segundo pacto veio a povoação através do desejo sexual, porque antes não era desejo sexual. Por exemplo, né, Adão tinha um poder supremo dado por Deus, ele poderia dizer para qualquer fruta descer e vir a sua mora, viria. Né? Não precisava ninguém ficar tacando pedra nisso, derrubando isso como fazem hoje. Mas por causa do pecado, então o segundo pacto foi abolido, né? Foi assim, feito, para que então Deus começasse a trabalhar através da povoação, através do sexo, não por criação, veja, mas por sexo. Após o princípio, né, outro pacto, então nós vemos que por causa disso, segundo pacto, veio então a lei da poligamia, quer dizer, um e muito. Você vai ver, como explicou sobre Davi, Salomão e outros mais, você vê um monte de galinha e vê 1 ou 2 galos ali só,
Né? Você vê um monte de vaca lá, e você vê 1 ou 2 touros, às vezes tem que separar porque eles brigam. Mas esse é o pacto, né? Então, o primeiro pacto, um e uma, no segundo pacto, um e muitas. Um e muitas, não é uma e muitos. Era um homem só que tinha várias esposas e nenhuma daquelas que era dele já poderia ter outro marido, não. E ele também tinha que se sustentar, dar conta de cuidar daquela casa. Amém? Ele tinha que suprir a necessidade delas e satisfazê-las, né? Tudo que for necessário. Mas, então, que coisa maravilhosa é isso aí. Nós paramos no parágrafo de número 230, mas depois que eu tenho que voltar uns 2 parágrafos na próxima vez, para nós aprender mais um pouco, que agora começou a ficar quente, né? Agora ficou gostoso mesmo. Mas eu tenho algo aqui, não estou preocupado com o horário, não. Se tivesse mais 2 horas pela frente, nós íamos palestrar sobre isso, que eu gosto dessas coisas. Parte dessas coisas profundas, eu amo mesmo. Né? Eu espero que a igreja possa estar crescendo, para que um dia nós possamos navegar mais na profundidade dessas coisas, não só casamento e divórcio, mas muitas outras coisas que estão aí para ser ensinado à igreja, mas eu creio que Deus vai dar graça, né? E o profeta diz que a revelação do mistério traz todos a nível de arrebatamento. O profeta diz que sem a revelação do mistério não haverá arrebatamento, mas o mistério dado por Deus, tá bom? Mas aqui, olha, aos Efésios, capítulo 5, verso 22, em diante, diz assim, ó: vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Vai notando aqui. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio, veja só, o Salvador do corpo. Verso 24. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Agora, como isso aqui, como qualquer escritura, tem que se entender qual é a relação. Você sujeita, minha irmã, ao seu esposo, se ele pedir para você fazer algo, se você é cristão, por exemplo, não é aquela pessoa cristã. Se ele pedir algo que você faça alguma coisa que quebra a escritura, você já não vai. Mas tem que ser sujeito, mas depende. Né? Como sujeito ele, como ao Senhor. Deus nunca vai pedir que você vai flertar com a dominação, vai fazer como os demais fazem. Deus não quer. Deus quer uma noiva perfeita para Ele, só para Ele. Amém? Então o marido não vai pedir que a mulher faça coisa indecente, tentar fazer ela de uma striptease, fazer com que ela faça como as mulheres do mundo fazem. Se alguma pessoa cristã está fazendo isso, precisa de liberação de Deus, do Espírito Santo para melhorar. A santificação em tudo na nossa vida, né? E nós cremos que Deus sempre tem as coisas bem corretas. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Você correria pela sua esposa? Você tem que analisar isso, né? E uma verdadeira esposa, um verdadeiro marido, eles se amam e não tem margem para adultério, não tem margem para ficar cobiçando a esposa de outro. Esses espíritos têm que ser cortados. Qualquer sentimento errado precisa ser cortado e ser golpeado. Não é só adultério, não. Qualquer espírito começa a rodear a igreja, você tem que cortar embaixo. Porque aquilo vai criar, está ali, vai criar raiz, vai ser como um furúnculo inflamado na igreja. E Deus sempre tem colocado diante da igreja pessoas realmente escolhidas que não são contaminadas para poder ir contra o pecado, contra a vaidade, a imoralidade. É isso que Deus está precisando. Não é mais que alguém para preencher a lacuna, para dizer que agora está sem pastor naquela igreja, para qualquer lado. Uma vida depravada, né? Dando mau testemunho, mexendo com o jogo, ensinando membros a jogar, como aplicar, como fazer isso. Onde é que está a mensagem? A mensagem nos ensina isso. Então é coisa que nós precisamos observar. Mas eu creio que Deus, através disso tudo, está trabalhando no coração eleito. Amém? Eu agradeço a Deus por tudo, né? Os irmãos, temos alguns irmãos aí nos acompanhando, que Deus os abençoe. Já nós vamos anunciá-los, né? Mas primeiro, eu não tenho pedido de oração aqui, mas eu quero primeiro orar em agradecimento à mensagem. Logo em seguida nós vamos orar pelos enfermos. Então vamos ficar de pé. Se você está aqui, precisa de uma ajuda espiritual, uma cura, levante sua mão. Você que está em casa, não ouvindo, se tem alguma dificuldade em resolver, seja financeiro, seja
físico, seja até moral e principalmente espiritual. Levante a sua mão, creia em Deus, feche os seus olhos, incline a sua cabeça. Santo Deus, Pai Celestial, porquanto a tua palavra é verdade, estamos felizes, satisfeitos pelos teus feitos. Deus, em ti não há sombra de variação. Tudo que o Senhor determinou tem que ocorrer do começo ao fim, do princípio ao fim, porque ao princípio não foi assim. Ó Deus, o homem tem mudado, o pecado tem mudado, a igreja muda, os tempos passam, mas Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E sendo assim, nessa fé, nessa confiança, nós colocamos nossas vidas em tuas mãos. Se tem alguém doente aqui, enfermo, que seja curado. Se tem alguém em casa doente, enfermo e aflito, onde estiver, seja viajando, seja trabalhando, Deus, nós proclamamos a bênção, a cura, a libertação sobre esses corpos cansados. Restaura cada um nesta hora. Repreendemos todo demônio de treva, todo espírito de enfermidade. Ordenamos que saia no nome de Jesus Cristo, que eles sejam restaurados, liberados agora para te adorar e saber que o Senhor é o único Deus verdadeiro, o qual tem a cura, tem a salvação, tem a libertação e a solução para todos os nossos problemas. No nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Eu quero agradecer aos irmãos que eu tenho pela graça marcada o nome ali. Se eu não falar o seu nome, não fico constrangido. Vai falar o nome dos outros, falou o meu. Eu estava lá. Vou te falar boa noite, digo boa noite em nome de Jesus e assim por diante. Nós temos aqui, creio que é a esposa do pastor Gessé, Raquel Machado, Tatiana Norberto Família, Daniel José, esse aqui é lá do Paraná, lá de Alvorada do Sul, acho que é Sandra Sueli, minha esposa, e também Paula Martins de Família. E Deus vos abençoe, que o Espírito Santo prossiga derramando as bênçãos sobre você, e eu quero sempre convidar, e nós estamos ouvindo sua mensagem, não perca a continuação, faça suas anotações, e nós realmente ficaremos cada dia mais contentes em saber que alguém está aí sempre anotando, procurando aprender. Não vai na cabeça dos outros, não. O que mais você vê é pessoal que puxando os ouvidos, ensinando errado para o povo. Mas você tem a Bíblia e você tem a mensagem da hora para abrir os seus olhos. Como nós ouvimos no Pão Diário, tem que ser 100%. Esse negócio de meio termo não aceita, não. Vai agradar você, vai agradar a sua casa, vai agradar a igreja. Olha, mas se não agradar a Deus completamente, fuja disso o mais rápido possível. Antes que você seja sobrelado. Tem a ovelha furada, a orelha furada, e mesmo que você queira sair depois, não dá mais. Porque era assim que eram os escravos, né? Se tocava a trombeta lá, no tempo do jubileu, então eles eram livres para ir embora. Você quer ir embora? Mas tem uns que gostavam tanto do patrão, gostavam de ser escravo, aí ficavam lá. Aí então eles vinham, pegavam uma pequena soldada, furavam a orelha, e mesmo que quisesse sair depois, não podia mais. E tem muita gente soberana, outros querendo ser soberano. Mas graças a Deus, através da palavra, eles dão o discernimento para caminhar, tá bom? Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, você que veio, você que está em casa e não pode vir, você que está viajando, você que está trabalhando aí como caminhoneiro, vigia noturno, qualquer outro trabalho, que Deus te ajude. Cada dono de casa, cada pedreiro, cada pessoa, cada servente, auxiliar, irmão, seja na loja onde você estiver, trabalhando diariamente, que Deus vos ajude. Abra os teus olhos, né? E caminha debaixo da vontade de Deus. Vamos orar e deixar o santuário na hora da igreja e domingo, se Deus permitir, for a graça soberana, se permitir, estaremos aqui com mais uma porção da palavra. Amado Jesus, nós te pedimos por graça e misericórdia que tu continues a nos ensinar. Deus, nos ajudando, Deus, a enxergar com mais clareza a sua palavra. E creio que para nós é um motivo de alegria, porque o Senhor enviou para nós hoje uma mensagem tão tremenda, a qual nos tira de todos os enredos, os embaraços emocionais, tantas coisas que achamos ser certo, e às vezes, a Deus bendito, estamos a quilômetros de distância da real exatidão da palavra. Mas nós te louvamos por todos os teus feitos e que o Senhor continue abençoando os seus filhos. Não é por muito falar, não é por gritar, não é por gesticular, mas é mediante a rendição completa do teu Espírito Santo. Abençoe todos nós aqui, abençoe esse pequeno tabernáculo, abençoe todos os irmãos que estão nos ouvindo, abençoe todos os tabernáculos, abençoe todos os pastores, todos os ministérios, Pai evangelista, mestre, ó Deus, apóstolos, profetas, aqueles que estão dando profecia, Deus, aqueles que realmente são eleitos por tua presciência. Seja com cada um nesta hora, para a ajuda da sua igreja,
Nós pedimos por graça, no nome de Jesus Cristo, leva-nos em paz para nossos lares, dá uma boa noite de sono para todos nós. Cuida de nós, ó Deus, no nome de Jesus Cristo pedimos, e se houver um amanhã, nós queremos servir melhor que hoje. Muito obrigado por mais esta vez, mais esta porção, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos os nossos irmãos aqui, Deus abençoe os irmãos na audiência, Deus abençoe todos por quando chegar a minha voz, que o Espírito Santo vos esclareça e vos ajude através da mensagem de Deus para esse tempo e a Bíblia Sagrada. Boa noite a todos, no nome de Jesus Cristo, até a próxima, Deus assim nos permitir. Amém.